Segunda discussão do processo 017, de 18 de fevereiro de 2013, projeto de lei 03 de 2013, de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Motto, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, CEF, na qualidade de mandatária, a oferecer garantias e dar outras providências. O projeto está em discussão. Senhores vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste pela TV Câmara, público presente, uma boa tarde a todos. O projeto que está em questão, ele já foi votado em uma primeira condição e surgiram algumas dúvidas e nós acabamos não tendo oportunidade de esclarecer qual o objetivo da tomada desse empréstimo de 9 milhões de reais pela Prefeitura. Gostaria de lembrar que em 2001, quando a nova administração assumiu a Prefeitura, o servidor público, em especial, estavam aqui hoje, eles estavam com os seus vencimentos comprometidos, 13º e o salário. Inclusive, eles estavam em greve. Acho que muita gente lembra bem disso aí. E naquela oportunidade, qual foi a atitude da administração? Foi avalista de cada um dos servidores para que tomassem empréstimo nos bancos conveniados para que pudessem saldar os seus compromissos. A partir dali, nós descobrimos, obviamente, eu fazia parte da administração, que a Prefeitura devia até em padarias, para se ter uma ideia. Tinham dívidas de padaria, notas que não foram pagas, consumo de leite e pão. Fora os depósitos e coisas assim. Então, vocês têm uma ideia da situação. O município não podia sequer contrair empréstimo, porque não podia ter a certidão negativa de débitos. Ou seja, a Prefeitura estava extremamente endividada, quebrada. No início dos trabalhos, a primeira coisa foi acertar o salário do servidor, que era o ponto principal. Afinal, se o servidor não tem os seus vencimentos, ele não vai trabalhar. E aí, o serviço não sai. A partir daí, chamou-se os credores, negociou-se o pagamento dessas dívidas e, a partir daí, o município passou, então, a trabalhar. E aí, era necessário se contrair empréstimos, até porque a arrecadação naquele momento, ela era insuficiente, não só para saldar as dívidas, como também para fazer com que a máquina trabalhasse. O que aconteceu? Vários programas de financiamento disponíveis, tanto no governo federal como no governo estadual, foram negociados. Um desses programas foi a contração desse empréstimo, então, para a modernização da máquina administrativa. Acho que muitos daqui lembram bem, se a gente olhasse, a Prefeitura não tinha nem computador. Computadores que tinham daqueles antigos, monobloco, que nem funcionavam mais direito. O sistema era todo manual. Ou seja, como você vai fazer um controle de arrecadação com um sistema desse? Precisava se modernizar a máquina. E com esses recursos, a princípio conseguiu-se comprar computadores, melhorar o atendimento à população, porque se o nosso produto, o produto na administração é a população. Se eu não consigo dar um atendimento adequado para a população, por que ela vai pagar os seus impostos? Uma das preocupações foi essa. Isso começou e o município, inclusive, que naquela época tinha uma dependência muito grande do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o seu ICMS tinha um descontrole, apesar de ser um imposto estadual, o ISS, que é uma contribuição municipal, o IPTU, havia uma dificuldade muito grande de se fazer um controle disso. E com a aquisição desses equipamentos, com o treinamento do servidor público de carreira, com a aquisição de softwares que ajudaram a agilizar esse processo,
o município começou a inverter esses resultados, ou seja, a nossa arrecadação própria começou a ser maior do que os valores que eram passados pelo FPM. Por que eu estou dizendo isso? Nesse momento, a Prefeitura tem a oportunidade de contrair um empréstimo de 9 milhões de reais junto ao BNDES. Muitos dos municípios das cidades, do país, clamam por essa oportunidade. Por quê? A maioria dos municípios não tem uma situação financeira saudável e não podem ter essa oportunidade. E Jacareí hoje, graças a Deus, tem. Então a gente vê isso com bons olhos, porque é um empréstimo que será pago num prazo longo, depois, só começará a ser pago depois de 5 anos de carência, a uma taxa de juros muito baixa, e isso vai servir para quê? Para comprar novos equipamentos, integrar as redes, inclusive as redes básicas de saúde, né, as UBSs, para treinar melhor os funcionários. Muitos funcionários públicos, servidores de carreira, vão ter a oportunidade de receber novos conhecimentos, uma atenção pelo poder público, para que possam desenvolver o seu trabalho da melhor forma. A agilização no atendimento à população e, com isso, conseguir minimizar os erros, né? Até eu me lembro que na oportunidade aqui o nobre vereador Maurício questionava, por exemplo, a questão dos devedores que nós temos com o município. E o que a gente quer é justamente aumentar a eficiência desse atendimento. Queremos qualificar os funcionários para que a gente possa fazer isso de melhor forma, errar o mínimo possível, para que nós possamos melhorar ainda mais a arrecadação do município. E quando se fala arrecadação, não é aumentar impostos, é cobrar o justo daqueles que devem. E para isso a gente precisa de um sistema informatizado. Hoje nós sabemos que existem disponíveis aí muitos softwares altamente sofisticados que vão poder ajudar nisso. Algumas questões que às vezes podem ser levantadas, e nós estamos aqui à disposição para responder, é que esses recursos só podem ser utilizados para essa finalidade, em hipótese alguma, até porque esse recurso é a famosa verba carimbada, ou seja, não há como pegar recurso, parte desse recurso, e desviar, por exemplo, para obras de pavimentação ou coisa parecida. É exclusivamente para adequação e modernização da máquina administrativa. E todos esses valores, quando vão ser pagos, são monitorados pelo BNDES, ou seja, não é simplesmente contrair essa dívida, pagar e depois ir lá justificar. Não, antes de se fazer o pagamento, há uma auditoria interna e externa para que isso possa concluir. Portanto, eu não sei se fui muito claro aqui, consegui tirar algumas dúvidas daqueles que tiveram essa impressão na última oportunidade, e eu pediria então que se pudessem refazer os seus votos e votar favorável, porque eu acho que vai ser muito importante para o município de uma forma geral. Obrigado a todos.